Aqui vamos compartilhar com vocês uma apresentação do sistema Sonax, ok? Aqui você entra no seu PABX Sonax através desse domínio ipbx.sonax.net.br. Aqui você digita o seu login que você recebe no seu e-mail de ativação, você digita a sua senha. Aqui você entra na tela principal do seu Sonax, onde você tem algumas notificações. No momento agora eu não tenho nenhuma, mas aqui o sistema notifica sobre saldo, sobre várias coisas que qualquer informação importante no sistema você vai ter uma notificação aqui, tá? Agora no momento não tem. Aqui você vê a quantidade de minutos que tem no seu pacote, quanto você está consumindo. Você vê várias informações bem interessantes aqui, tá? No caso aqui está mostrando que eu já consumi R$ 2.600 de um saldo de 10.000 que eu tenho. Então aqui você consegue toda a parte de controle de saldo, de minutos consumidos. Aqui você clica nesse botão, você consegue atualizar. Ó. Olha para você ver que interessante, ó. Tá certo? Aqui mostra a quantidade de SMS que eu tenho, ou seja, eu tenho 1.800 SMS, certo? Então é muito interessante essa parte. Aqui é a informação do seu plano, total tá por aqui. Agora a gente vai na parte de dashboard. Essa parte de dashboard é bem interessante. É uma visão geral do seu PABX. Aqui eu vou colocar uma, só para mostrar. Aqui você mostra uma parte de gráficos do sistema, com alguns gráficos interessantes, quantidade de chamadas atendidas, tempo médio de atendimento, tempo médio de intervalo, taxa de chamadas atendidas. Então tem uns gráficos bem interessantes. Agora o mais interessante dessa tela é você poder controlar, saber quantos agentes tem logados agora. Você consegue controlar toda a sua parte do PABX e ter uma visão geral de tudo. Igual agora a gente tem 17 agentes logados, você clica aqui em cima, você consegue ver quais agentes estão logados, a quantidade de tempo que ele está logada, o nome do agente e o login do agente. Você consegue ver quantos agentes estão disponíveis, ou seja, todos estão disponíveis. Aqui tem uns tempos de sessões aqui muito grande, é porque o agente tem muito tempo que está logado. Então isso aqui é um PABX teste, mas aqui normalmente tem a quantidade de tempo que o agente fica logado, certo? Aqui tem quantos agentes estão em pausa, igual agora não tem nenhum em pausa. Quantos agentes estão em ligação, agora não tem nenhum em ligação. Aqui quando tem chamada de scan, você consegue ver a quantidade de chamadas que está discando no momento. Aqui você consegue ver as chamadas em fila de espera, ok? Se tiver alguém na fila de espera da sua empresa, você vai conseguir ver aqui. Aqui é muito interessante, que aqui você consegue ver as chamadas perdidas, certo? As chamadas perdidas que tem na sua fila. Eu vou gerar uma chamada perdida, só para vocês verem como que é interessante. Só um minuto que eu já estou gerando uma chamada perdida aqui. Observa que aqui tem uma chamada na fila de espera agora, tá vendo? Ou seja, vamos ver se a gente consegue. Vamos pensar que essa chamada não foi atendida, tá? A pessoa abandonou a fila porque ninguém atendeu ela. Então ela vai aparecer nas chamadas perdidas, tá vendo? A chamada já está aqui nas chamadas perdidas. Então o supervisor, é muito interessante que o supervisor consegue observar no dia quantas chamadas perdidas teve. Mostra a hora da chamada perdida, mostra o número da chamada perdida e mostra para qual número, qual de ID seu esse cliente tentou falar e não foi atendido. E qual fila que também não atendeu a chamada.
Aí o supervisor dessa fila, o que ele faz? Ele chega, manda a chamada para um ramal que está disponível, certo? Nesse momento eu vou colocar um ramal disponível aqui, quer ver? Ó? Então aqui eu consigo mandar a chamada perdida para um agente. Imagine que a chamada está perdida e eu quero mandar ela. Eu consegui disponibilizar o 103, tá vendo? Agora o 103 está disponível. O que eu faço? Eu vou mandar essa ligação. Essa funcionalidade é muito interessante, porque aqui é o seguinte: o supervisor consegue garantir que o número vai ser atendido. Ele consegue ver quem realmente está perdido. O que é chamada perdida? Chamada perdida são aquelas chamadas que ligaram na fila de espera, não foram atendidas. Primeiramente, elas não foram atendidas e foram perdidas por quê? Porque o cliente não tentou de novo falar com a empresa. Além dele não tentar de novo, ninguém também retornou. Então, a chamada literalmente perdida. O cliente perdeu. Ele não tentou mais contato com a empresa. Então aqui você consegue pegar essa chamada perdida, identificar e mandar essa chamada para o ramal. Vou mandar agora para o ramal. Ó. Mandei. O ramal vai tocar. Certo? Eu atendi a chamada no ramal. Aí na hora que atende, essa chamada sai daqui. Certo? Que aí você garante que o seu cliente vai ser atendido. É bem interessante essa função. Ficou entendido? Essa parte do dashboard é bem interessante. Agora a gente vai para a área do cliente. Essa área do cliente não tem muita importância, é mais para dados de cadastro. Aqui você tem alguns dados de cadastro do sistema, endereço, qual o plano do cliente, então não tem muita relevância não, tá? Aqui agora a gente vai para a parte de serviços. A parte de serviços é onde você começa a configurar o seu PBX. O PBX hoje do Sonax, ele é todo self-service, tá? Ele é todo self-service. O cliente faz tudo. O cliente faz tudo nele. Então o cliente faz tudo no PBX. Tudo que teoricamente só um suporte faz, o cliente também faz. Ele foi feito justamente para o cliente ter total gerência sobre as configurações. Então aqui na parte de serviço a gente começa pelos áudios. A gente começa a configurar os áudios. O que são os áudios? Os áudios é toda a parte de áudio que o sistema precisa para a configuração. Então aqui é onde você configura, você sobe o arquivo de áudio da música de espera, ou seja, aquela música de conforto que quando o cliente está ligando, ele está ouvindo na fila de espera enquanto está tocando os ramais, é aqui que você configura. Você simplesmente pega um arquivo, o Wave, de preferência o Wave, e carrega e sobe para o seu PBX, certo? Então tem três tipos, ou música de espera, ou anúncio de URA. O anúncio de URA já é o áudio que você carrega para as configurações de URA, que daqui a pouco a gente vai explicar o que é uma URA. E tem um anúncio de fila. O anúncio de fila é o áudio que você sobe para os anúncios de fila. O anúncio de fila é justamente aquele anúncio que o seu operador do ramal ouve. Exemplo que você tem o mesmo ramal em 3 filas, na fila do suporte, do financeiro e do comercial. Como que o ramal vai saber, a pessoa que está atendendo aquele ramal vai saber de qual fila que está vindo aquela ligação? Através do anúncio de fila. Então você coloca uma musiquinha em cada fila, um áudiozinho bem rápido falando assim, fila financeiro, fila comercial, que na hora que o atendente, o operador, não o seu cliente, o operador do ramal atender a ligação, antes dele ouvir a voz do cliente, ele vê esse áudio. Então é bem interessante, tá? Observe que toda aba você vai ver
essa interrogaçãozinha vermelha, que é o menu de ajuda do PBX. Em todos eles tem um vídeo tutorial explicando como você... Tem várias ajudas, você explicando como você sobe o áudio, ou seja, Olá, cada menu do sistema tem um vídeo tutorial. E observe que aqui você tem acesso ao nosso fórum, tá? Olha que interessante. Aqui você consegue acessar nosso fórum. Além de você ver o áudio já na tela aqui, você consegue acessar o nosso fórum, tá vendo? O YouTube. Olá, pessoal. Tá certo? Então você tem acesso aqui ao YouTube. Aqui você tem acesso ao nosso blog, com várias informações. Aqui você tem acesso às nossas redes sociais, que é Facebook, que a gente mantém sempre atualizado. Então todo tipo de informação que você tem do Sonax, você tem acesso por dentro do Sonax mesmo. Aqui você tem acesso ao nosso Instagram, que tem muita atualização, então fique conectado às redes sociais do Sonax, para vocês saberem tudo de novidade que a gente lança e a gente coloca no mercado, certo? Agora o mais interessante mesmo é a parte do fórum. Aqui está entrando no YouTube, mas o nosso fórum você acessa aqui, ó. Olá, pessoal. É forum.sonavoip.com.br. Você consegue acessar o fórum, onde tem várias funcionalidades e configurações. Aqui você, exemplo, ó, configuração do seu PBX. Então aqui tem toda a parte de configuração, manual do Sonax, configurar, receber chamadas, ou seja, tem toda a parte de manual muito bem definido, certo? Com vídeos, com texto, então a gente tem muita informação. E toda essa informação ela está aqui nesse menu de ajuda do Sonax, certo? Então a gente já viu a parte de áudio, agora a gente vai para a parte de... Vou pular o blacklist, primeiro eu vou explicar a configuração de número virtual. Na parte de configuração de número virtual, você configura aqui, normalmente tem cadastrado todos os números da empresa. No caso dessa empresa teste aqui, a gente tem vários números, porque você pode ter vários números no Brasil inteiro tocando no seu PBX. A gente tem 0800, a gente tem vários números aqui, certo? Vou pegar um dos números, vamos ver aqui. Vou editar para você ver a configuração. Aqui basicamente é o seguinte, você tem um número que você está querendo configurar. Aqui você coloca um nome para você lembrar, uma breve descrição do número. E um número, o que ele é? Ele é a porta de entrada do seu PBX. Então basicamente ele vai ter os encaminhamentos de expediente e de fora de expediente. E aqui você configura qual que vai ser o expediente da sua empresa. Então a sua empresa, para todo mundo que liga para a sua empresa, o expediente vai ser de segunda a sexta-feira, de 8 às 6 da tarde, certo? Aqui você pode mudar para o horário que você quiser, mas nesse caso é de 8 às 6. Se você tiver intervalo de almoço, você pode colocar um intervalo de almoço aqui. O que quer dizer isso? Toda vez que ligar de meio-dia a 1, ele vai tocar o áudio de fora de expediente, que é esse de baixo, encaminhar para fora, ele vai seguir esse caminho, certo? Nessa empresa aqui a gente não usa essa opção, então a gente não tem horário de almoço. E aqui, então de segunda a sexta-feira, de 8 a 6, sempre que o cliente ligar, ele vai ser encaminhado para a regra que está aqui em cima. Ele vai ser encaminhado para a URA, para essa URA receptivo SonaVoip 050718, que é uma URA. Eu poderia colocar qualquer outra URA, mas ele está indo para essa URA, que é a URA nova da SonaVoip, certo? E fora do expediente ele vem para essa URA. Observe que dentro do expediente eu poderia mandar para um ramal, para uma URA ou direto para uma fila. Eu poderia mandar simplesmente para uma fila. Para ele não precisa, se a sua empresa não tem setores diferentes, você não quer encaminhar as ligações direto para o setor, quer mandar para uma fila que todo mundo atende, você pode mandar direto para a fila. Aqui na SonaVoip a gente tem vários setores, tem financeiro, suporte, comercial, então a gente predefine mandar primeiro para uma URA para o cliente já saber ser direcionado para o lugar que ele quer, ok?
E aqui tem uma parte de script e de tabulações. Tabulações é bem interessante, por quê? Porque você cadastra todo o tipo de tabulação que você quer que o ramal faça. Aqui funciona somente para ramal call center. Toda vez que o ramal atender uma ligação, ele vai ter lá a possibilidade de fazer uma tabulação da chamada. Então, se o agente estiver lá logado, aqui eu vou mostrar para vocês como que loga um agente bem rapidinho, só para você acessa o menu de agente. Isso só para agente, tá? Ramal PABX não tem essa função. Ramal PABX, ele não tem tela de agente, ele simplesmente faz e recebe ligação, é o bem básico. Agora, no call center, ele já tem a opção de tabular ligação. Então, toda vez que ele recebe uma ligação, ele consegue tabular e ele vai ver esse script. Igual aqui, ó, eu vou colocar um script. Nome do cliente. Eu vou digitar nome do cliente, cidade. E eu quero que sempre que o meu operador atenda, ele faça o script seguinte. Ou seja, eu digitei o script que eu quero que o meu operador fale, e eu coloquei um formuláriozinho dinâmico para gerar um cadastrozinho de todas as ligações. Então é muito simples. E vai ter essas tabulações, certo? Essa questão aqui do atendimento, eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona quando um cliente liga para o Sonax. Você vai ver como que aparece na tela do agente. Tá vendo que aqui não tem nada, mas eu vou te mostrar agora. Então, observe que agora, toda vez que um cliente ligar, vai aparecer o que eu coloquei lá. Ó. Olha para você ver que interessante. Na verdade, apareceu do número que eu liguei num outro número da empresa, ó. Apareceu esse daqui, ó. Eu liguei nesse número, ó. Eu liguei nesse número e aí apareceu essa tabulação aqui, ó. Observe. Então, o cliente, quando liga, aparece o número do receptivo que o cliente está ligando. Aparece um formuláriozinho dinâmico, onde eu posso digitar o nome do cliente que ligou, colocar a cidade dele, o e-mail dele, isso para ligações receptivas, e eu posso tabular a ligação. Essa ligação foi a ligação do suporte, ou seja, eu posso tabular mais tarde para ficar como anotação. Aqui observe que aqui aparece, quando a ligação está em curso, aparece o protocolo daquela chamada, e você passa o protocolo. Aqui, como a ligação já desligou, o protocolo já não está aqui mais, mas aparece o protocolo, certo? E a pessoa vai e tabula essa ligação. Tabulou, a ligação sumiu, ou seja, ele partiu para o próximo atendimento, certo? Então, essa parte de configuração aqui é muito interessante, onde você coloca as tabulações que aparecem na tela do agente e o formulário, correto? Eu vou voltar no outro número. Na verdade, eu posso ficar nesse daqui mesmo. Aqui você coloca o expediente, como eu falei. Aqui já está um expediente, ó, de segunda. Vamos colocar de segunda a sexta-feira, de 8 às 18, igual estava o outro. E aqui é um calendário. Aqui eu pego e coloco o calendário. Eu quero que dia 25 de dezembro, no Natal, eu quero já deixar programado para a URA informar o meu cliente que não tem expediente. Ou seja, eu marco o dia. Então, se dia 25 cair na segunda-feira, mesmo aqui está marcando como expediente,
ele vai tirar o dia inteiro, vai tirar aquele dia de fora, vai ficar como fora do expediente e vai cair na URA de fora do expediente, da Sona, que eu selecionei aqui, certo? Então aqui é um calendário para você já deixar programado os dias de feriado. Ah, não, eu não quero que seja o dia inteiro fora de expediente, eu quero o dia 25, eu quero trabalhar, não no horário de expediente normal, mas eu quero de 8 até as 10 horas, certo? Então de 8 às 10, mesmo caindo numa segunda-feira que o horário normal é de 8 às 16, ele vai seguir o horário de expediente da exceção, que é de 8 às 10. Então muito simples, certo? Aqui você define para onde você quer mandar a entrada do seu PBX. Você salva e está tudo certo, configurado. No Blacklist, muito interessante, o Blacklist você configura, você cadastra todos os números indesejáveis que você não quer que ligue no seu DID, no seu número virtual. Então, vamos supor que você tem um 0800 e você não quer receber ligação da região 011. Ou seja, você não quer que ninguém do 011 ligue para você. Então você vai, marca o seu 0800 e coloca aqui o DDD, ó. Eu quero bloquear todas as chamadas originadas do DDD 011. Salvou aqui, você não vai receber nesse 0800 aqui nada do 011. Ah não, eu quero que todos os meus números não recebam ligação do 011, então você coloca aqui. Ah não, eu não quero bloquear o DDD inteiro, eu quero bloquear só um número. Ou seja, você coloca o número aqui. Então você pode bloquear o número ou o DDD inteiro. Certinho? Muito simples essa função e bem interessante. Aqui a gente já tem a parte de funcionalidades, que é o guia de funcionalidades do PBX, certo? Aí aqui você tem, ó, já a sala de conferência, ou seja, você tem 9 salas, tá? Você tem a sala da 3001 até a 3009. Exemplo que você quer fazer uma reunião com seus funcionários. Como que os seus funcionários entram nessa sala de reunião? Simplesmente ele digita a sala que você vai estar. Você marca uma reunião na sala 3002, pede todo mundo para discar para o 3002. Basicamente isso, disque para o 3002 e você vai entrar na sala de conferência. Tá? Vou simular aqui só para você ver. Ó. Você é a única pessoa nessa conferência. Pronto, você já está na sala de conferência, certo? É muito simples. Aí aqui tem outras funcionalidades interessantes, que é você capturar ramal, você puxa a chamada que está tocando no ramal do lado, é só colocar asterisco 7 mais o ramal. Asterisco 7 puro, você puxa qualquer ligação que esteja, você não sabe o ramal, então você vai apertar asterisco 7 a ligação vai vir. Asterisco 65, você ouve o número do seu próprio ramal. Você está em dúvida de qual ramal que é aquele, você digita asterisco 65, você ouve. Para você transferir uma chamada, você recebeu ou fez uma ligação e quer transferir para outro ramal, muito simples. Você digita jogo da velha e transfere para o ramal. Certo? Observe que aqui também tem menu de ajuda. Em todo o PBX você tem os menus de ajuda, certo? E tem o encaminhamento para o nosso fórum também, certo? Agora a gente vai para configurações de ramais. Aqui você faz toda a configuração de permissão do ramal, se o ramal pode gravar ou não ligação. Aqui você faz, se você quer configurar vamos ver a configuração do ramal 103. Aqui você faz toda a configuração do ramal. Observe que aqui, ó, você tem o número do ramal, você tem o DDD que é considerado local para esse ramal, ou seja, esse ramal, sempre que discar um número de 8 dígitos, o PBX entende que é um número local do 33 e já inclui o 033 na frente. Então evita de que o ramal tenha que ficar digitando o 0 DDD para quando ele liga para a região 33, certo? Aqui tem a configuração de correio de voz. Você marca sempre que o ramal não atender ligação ou estiver ocupado ou se estiver sem registro, ele vai mandar um e-mail
com a mensagem gravada, ele vai mandar na verdade um voice e-mail para esse e-mail. O seu cliente vai ouvir uma mensagem da secretária pedindo para gravar um áudio com um recado, e esse recado vai ser automaticamente enviado para o seu e-mail. Aqui tem o Siga-me, que é você, toda vez que ligarem, que o seu cliente ligar para o seu ramal e não atender ou ele tiver sem registro, você consegue transferir para um celular seu, ou para um número fixo, ou para um outro ramal. Então você pode transferir para o ramal 100. Então toda vez que ligar para o seu ramal e você não tiver nele, você faz um encaminhamento para um número externo ou para um número interno. Certo? Aqui você consegue a configuração do seu ramal. Observa aqui, ó, que você consegue ver o seu usuário para configurar no seu ramal e a sua senha, certo? Então aqui você consegue ver a senha do ramal e você consegue inclusive gerar uma nova senha, certo? Você consegue gerar várias outras senhas aqui. Então você vai gerando senha do jeito que você quiser, beleza? Aqui você consegue configurar os codecs utilizados por esses ramais. A gente orienta a deixar sempre marcado todos, certo? Aqui tem essa parte de integração, que é uma parte de integração com o CRM, então é utilizada apenas para integração com o CRM, aí tem que pedir o suporte para te orientar melhor quando for integrar com o seu CRM. Aqui tem a parte de DTMF, normalmente a gente pede para deixar no RFC, uma parte mais técnica, então sempre deixa RFC. Aqui tem as permissões do ramal, então você pode definir para qual tipo de ligação o seu ramal pode ligar. Quando você deixa só interno, você está dizendo que esse ramal 103 só pode ligar entre ramais, certo? Quando você diz que ele pode ligar para fixo, você já está liberando ele para ligar interno, entre ramais e também para fixo, de qualquer lugar do Brasil. Então ele já consegue ligar para fixo também. Quando você coloca para ligar para móvel, você está liberando, está dando permissão para o ramal ligar para interno, para fixo e para móvel de qualquer lugar do Brasil também. Quando você coloca internacional, você já está liberando o seu ramal e dando permissão para ligar interno, para fixo, móvel e qualquer lugar do mundo. Ou seja, você está liberando ele para ligar para internacional também. Então é muito interessante e simples a configuração de ramal, certo? Agora a gente vai para a configuração de URA. Aqui agora a gente vai para a parte de URA. A parte de URA é muito interessante. Aqui você já subiu os áudios de URA. Então todos os áudios de URA você já subiu lá no serviço, na parte de URA. Aqui você vai configurar a parte de URA. Que a URA nada mais muito simples, é aquela velha opção aonde você liga para uma empresa, escuta uma música inicial. Exemplo, você ligou para a Sonax, aperte 1 para comercial, 2 para financeiro, 3 para suporte técnico, certo? Então aqui você consegue ver, vamos ver a URA aqui da Sona VoIP. Aqui você consegue ver a configuração de URA e consegue definir para onde vai os setores. Exemplo, aqui eu selecionei que eu quero que toque esse áudio, certo? Está tocando esse áudio. Eu coloquei o nome da URA, tá? Eu coloquei quantas vezes que eu quero que a URA repita, ou seja, se o meu cliente escutar a URA toda e não digitar nada, o que acontece? Ele repete de novo a URA ou derruba a ligação ou manda para algum lugar. Derrubar a ligação é fria, que o seu cliente vai ficar, muitas vezes, sem conseguir falar com você. Então o correto é você configurar, normalmente às vezes a gente coloca para repetir 2 vezes ou uma. Quando eu coloco uma, eu estou dizendo o seguinte: toda vez que o meu cliente ligar e apertar o menu 1, ele vai para a fila do comercial. Ele apertar o menu 2,
ele vai para a fila do comercial também. Ele apertar o menu 3, ele vai para a fila do financeiro. Ele apertar o menu 4, ele vai para a fila do suporte. E quando ele escutar a URA toda e não atender e não apertar nada, ou apertar um dígito inválido diferente de 1, 2, 3, 4, apertar tipo um 5, ele vai ser encaminhado para a fila do atendimento geral, que toca em vários ramais dentro da SonaVoIP. Ou seja, então, quando ele não digitar nenhum setor e apertar um dígito inválido ou escutar a música toda da URA, ele vai ser encaminhado para essa fila. Então, sempre é interessante você configurar uma URA, tem que sempre ter um dígito inválido, porque senão o cliente fica perdido na URA e pode ser que ele fique em loop na URA e não vá para lugar nenhum e a ligação seja derrubada. Então sempre é interessante você colocar um menu inválido, caso o cliente não aperte nada, para você direcionar ele para onde você deseja. Então dentro dessas filas tem os ramais definidos de cada setor aonde vai tocar, correto? Então é muito simples a questão da URA. Agora a gente vai passar para as funcionalidades de fila. Então a fila já está dentro do menu Call Center. Eu vou pular aqui, não vou seguir a ordem não, porque ainda eu estou explicando a parte de PABX só, tá? Então essa fila do comercial, como que eu sei aonde tem os ramais? É dentro da fila. Então eu vou configurar a fila agora. Então eu vou pegar a fila do comercial e vou mostrar para vocês como que está configurada essa fila, tá? Então a fila do comercial dessa empresa, ele tem 3 ramais, certo? Então a parte de configuração de fila é bem simples. Aqui você coloca o nome da fila, aqui tem o tipo da fila, que é uma fila receptiva ou ativo. Isso aqui é bem simplesmente visual, não tem funcionalidade nenhuma dentro do sistema ativo. É só visual, só para você ter uma visualização do que a fila é. Lembra do áudio de fila, do anúncio de fila? Toda vez que o ramal dessa fila atender, vai saber que essa fila, que a ligação está vindo de um comercial, porque ele vai ouvir um áudio breve falando atendimento comercial. E aqui você configura também a música de espera que você quer que o seu cliente fique ouvindo quando estiver tocando os ramais, certo? E aqui você configura a estratégia dessa fila. Por acaso, essa fila aqui está cadastrada com a estratégia Ring All, que é tocar todos os ramais. Ou seja, todo cliente que ligar nessa fila vai tocar em todos os ramais. Ou seja, todo cliente, na hora que ligar, vai tocar no ramal 120, 112 e 107 ao mesmo tempo. Certo? Então todo mundo que está desse lado direito são os ramais que estão selecionados para tocar. Se você quiser colocar o ramal 213 na fila também, você clica do lado de cá, ele vai vir para o lado de cá. Ah, você quer tirar? Você clica que ele volta para lá. Certo? Então Ring All é a estratégia onde faz tocar todos os ramais ao mesmo tempo. Certo? E vão tocar, o que é esse tempo? Se você colocar 60 segundos, que é o normal, as ligações, os seus clientes vão tocar por 60 segundos nesses ramais. E se você configurar uma fila de transbordo, você configurando uma fila de transbordo, durante 60 segundos, se ninguém atender dessa fila aqui, ele vai para uma fila de transbordo. Ele vai, exemplo que do comercial, você não quer ninguém do setor comercial está no setor. Aí você não quer você não quer perder aquela ligação. Ele transborda para uma outra fila. Aqui você configura o transbordo. Certo? Então é bem simples. E lembrando que, inclusive aqui você também tem um menu de ajuda, aonde te manda para o fórum. Provavelmente vai ter um vídeo aqui um vídeo também te mostrando como configurar a fila. Então toda a parte de ajuda, todos os menus do PABX tem, certo?
Agora vamos para qual que é a diferença de uma empresa que usa o sistema Sonax PABX para call center. Quando é PABX, ele não tem preocupação com produtividade dos ramais. Ele não quer saber quanto tempo aquele ramal trabalhou, ele não quer saber quanto tempo aquele ramal ficou de pausa, ele não gera estatísticas dos agentes. O call center, ele já tem a funcionalidade de agente. Então já é liberada a funcionalidade do agente. Por quê? Porque são empresas que precisam digerir quanto tempo aquele agente trabalhou, que horas aquele agente entrou no sistema, que hora que ele deslogou. Ele quer gerar estatísticas de pausa, que hora que ele foi no banheiro. Ele quer gerar estatísticas melhores dos ramais e dos agentes, certo? Então no caso aqui é muito simples. Você adiciona um novo agente. Aqui eu já vou mostrar um. Você simplesmente coloca o nome dela, o login dela, você coloca se ela está ativa e coloca a senha dela. Simplesmente. Então o agente ele tem um login e uma senha para entrar no sistema, que é igual eu tinha feito aqui, que vocês viram. Ou seja, toda vez que ele entrar no sistema, ele vai ter que logar. Certo? É muito simples. Para ele logar, para ele poder ter condições de colocar pausa. Aqui ele vai conseguir gerar estatísticas para o call center. Aí aqui agora a gente vai configurar as pausas. Aqui é o menu de pausa. Exemplo. Pausa banheiro. Aqui você configura todas as pausas do sistema. Tá vendo? Banheiro. Simplesmente você coloca as pausas aqui para os agentes logarem e usarem. Ou seja, as pausas que estão aqui, elas aparecem aqui, ó, para o seu agente poder cadastrar ela, certo? Parte de campanhas. É bem interessante essa parte de campanhas. A parte de campanhas é onde você configura o discador preditivo da sua empresa. Aqui o que é o discador preditivo? O discador preditivo é o robozinho que você coloca uma lista de números para ele discar e o seu operador fica simplesmente esperando a produtividade cair. Na hora que o cliente atender, o discador ele se encarrega de discar automaticamente para todo mundo, para toda a lista. E na hora que ele atende, que o cliente atende, ele automaticamente transfere a ligação para o seu agente. Entendeu? Então, e o discador do Sonax é bem inteligente. Ele só disca para quando o operador está disponível, ou seja, se ele está falando com alguém, o seu discador está lá esperando ele parar de falar para começar a discar. Então ele é um discador econômico, um discador bem interessante, tá? Aqui a parte de campanha, observe, vamos ver uma campanha aqui. Essa campanha aqui, ó. Eu dei o nome dela de teste Sonax discador. Eu associei a fila do suporte. Ou seja, todos os ramais que estão nessa fila do suporte vão ser os ramais que vão receber produtividade dessa campanha. Eu subi um mailing de 8.825 números. Desses 8.000 números, 263 o discador já discou e teve uma produtividade de 2%. Produtividade aqui está até baixa, mas isso aqui é uma campanha de teste que a gente faz. Então aqui mostra 2% dos 260, ou seja, aqui na verdade não é nem a produtividade, ou seja, aqui mostra que 263 números corresponde a 2% de 8.825, então a campanha está no início. Aqui que a gente vê a produtividade, tá excelente, ou seja, de 263 números, 263 atenderam. Imagine, uma campanha fantástica essa campanha. Entendeu? Muito interessante essa campanha. Uma campanha aqui está mostrando que de todos os números que discou, falou com todo mundo. Certo? Então, bem interessante. Vamos ver essa outra campanha aqui, ó.
para mim poder te explicar um outro detalhe. Aqui na campanha Ricardo 2, ele está na fila teste, olha que tem 34 números, ele já discou para os 34, então a campanha teve 100% de processamento, ela já finalizou, ou seja, quando a campanha tem 100% de processamento, ela fala que você não tem mais número para discar. E dos 34, 79% desses números foram atendidos, ou seja, 27 números dos 34 foram atendidos. E foram alcançados 33. Eu vou explicar depois, na hora que editar a campanha, o que significa esse alcançado. Esse alcançado, na verdade, quer dizer o seguinte: dos 34 números que discaram, 27 foi atendido. Mas será que os 27, os números, você conseguiu falar com a pessoa? Exemplo, você ligou para a casa do João e conseguiu falar com o João? Então aqui está mostrando que dos 27 números atendidos, 33 foi alcançado. Na verdade, dos 34 números atendidos, discados, 33 contatos foram alcançados, certo? Muito interessante. Aqui você consegue reprocessar a campanha. O que é um reprocessar? Reprocessar, você vai escolher aqui, ó, observe que tem 34 números total de contato e 34 processados. Você só consegue reprocessar a campanha acima de 90% de processamento. Então aqui eu vou reprocessar essa campanha, ó. Essa campanha não tem chamadas para reprocessar. Por quê? Porque conseguiu atingir ela toda. Mas tem outras campanhas que a gente consegue reprocessar, ó. Vou te dar um exemplo de uma aqui, ó. Vamos ver uma campanha que dá pra gente reprocessar. Essa campanha aqui provavelmente vai dar pra gente reprocessar ela. Porque ela já tem mais de 90% de processamento. Aqui, ó. Essa campanha já tem 94% de processamento, ou seja, então eu vou conseguir reprocessar ela. Quando você clica em reprocessar, é para economizar o supervisor. Por quê? Imagine que a campanha rodou, aqui nesse caso, essa campanha aqui, ela subimos 140 mails, ela já discou para 132, e o 132 foi atendido. Ou seja, mas eu quero reprocessar, eu quero pegar todas as chamadas que não foram atendidas e quero jogar de novo no mail. Então eu vou chegar aqui, ó. Essa daqui também não dá, porque na verdade ela foi toda atendida. Deixa eu ver uma outra aqui que vai dar. Essa daqui. Vamos reprocessar essa campanha aqui. Consegui achar uma campanha que dá para reprocessar. Por quê? Porque ela já está. Qual que é a regra para reprocessar? Ela tem que ter mais de 90% de processamento. Tem que ter discado para mais de 90% dos números. E também ela tem que ter alguma coisa para reprocessar. Que o objetivo de reprocessar uma campanha é economizar serviço do supervisor. Imagina que uma campanha igual essa daqui tem 1.329 números. Nós já ligamos para todos os números, só que só atendeu 1.065. 80% da campanha só que atendeu. Então eu quero tentar ligar para os outros 300 números, 200 e poucos números que falta ligar. Que é esse aqui, ó, 1.329 só atendeu 1.000. Então faltam alguns números. Então eu vou reprocessar essa campanha. Então aqui em reprocessar, eu deixo marcado, eu quero reprocessar todas as ligações não atendidas e com todas as tabulações. Esse é o processo normal, eu chego aqui e coloco reprocessar. Ou seja, reprocessou a campanha. Certo? E ele reprocessa também todas as ligações que tiver duração menor, que foram atendidas, que tiver ligação menor ou igual a 10 segundos. Porque a gente entende que toda ligação
que ficou só 10 segundos na linha, é ligação que não teve produtividade, é ligação de caixa postal, é alguma coisa do tipo que também compensa reprocessar. Então observa que ele reprocessou e vai discar para todos os outros números. Aqui, ó, 1329, ele voltou para os 1066, certo? E vai discar para os outros 200 e poucos números que faltam. Então você vai conseguir falar na campanha. Então, se reprocessou, você evita o supervisor ter que baixar o mailing, pegar só os números que não atenderam e colocar na campanha de novo. Então, economiza serviço do supervisor, certo? Aqui eu vou editar a campanha para você ver como que cria uma campanha. Então, basicamente, a opção de criar uma campanha é para você subir a campanha, é uma listagem de números que vai discar automaticamente, que tem um robô que disca automaticamente para poder gerar mais produtividade para os seus agentes, certo? Aqui você coloca uma breve descrição do nome da campanha. Aqui você tem descarte de caixa postal ativo ou inativo. Quando ele está ativo, tá aqui desse jeito, é porque tem um robozinho dentro dessa campanha que ele tem 80% de efetividade, de assertividade. Ele trabalha tentando identificar a caixa postal e derrubando as caixas postais. Porque hoje em dia a caixa postal dentro de um call center faz o call center ficar improdutivo. Por quê? Porque os operadores começam a falar com caixa postal e não com pessoas. Então esse robô, o objetivo dele é diminuir a transferência para a operação de caixa postal. Então é só você deixar ativo ou inativo, certo? Aqui você coloca, a campanha ela funciona de segunda a sábado, de 8 às 9h30 da noite. Então você trava para evitar que a campanha fique discando fora de expediente, fora do seu horário de trabalho. Aqui você coloca autoconcluir sim ou não, que essa função é interessante, que quando a campanha acaba, ela já se autoconclui, ou seja, você não tem a desvantagem, é que quando autoconclui você não consegue recuperar ela fica concluída, entendeu? Na verdade você consegue reprocessar ela, aí ela volta para a fila de produtividade. Aqui você coloca a agressividade da sua campanha, ou seja, você define se o seu discador vai discar na agressividade de 1 para 1, 2 para 1 ou 3 para 1, certo? Aqui você coloca a fila, necessariamente a fila e consequentemente quais os ramais que vão trabalhar nessa campanha. Então os ramais estão dentro da fila e a fila você associa à campanha, certo? Aqui, igual no receptivo que a gente explicou, são as tabulações. Ou seja, aqui você vai definir o que o seu operador vai poder tabular quando atender a ligação. Porque quando ele atende a ligação, lembra lá da tela do agente? Vou mostrar para vocês aqui, que tem a tabulação, que o seu operador pode tabular o que aconteceu na ligação. Pois é aqui que ele coloca, aquela ligação foi uma reclamação, caixa postal, o aluno não tem interesse, pediu para enviar e-mail, o telefone não é da pessoa. Então ele marca o que é a tabulação que ele vai colocar. Observe que tem tabulação positiva e tabulação negativa. O que significa essa tabulação positiva e tabulação negativa? Isso é bem interessante, que está totalmente ligado à questão de clientes alcançados, ou seja, está totalmente ligado à efetividade da sua campanha. Observa que na parte de campanha, eu estou abrindo aqui a parte de campanha, tem a quantidade de contatos que foi alcançado. Ou seja, esse alcançado está totalmente ligado ao que o seu operador tabulou na hora da ligação. Eu vou te mostrar aqui essa parte de alcançado aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, alcançado. O que quer dizer esse alcançado? Quer dizer que um mailing de 13.800 números foram discados para 2.617,
Ou seja, dos 2.617 números que foram discados, 1.028 foram atendidos, só que desses 1.028, 620 foram clientes que foram alcançados. Ou seja, imagina que ligou para 620 casas de clientes e conseguiu falar com os clientes. O resto, o cliente não foi alcançado. Entendeu? Então, alcançado quer dizer, eu liguei para a casa do João e consegui falar com o João. O não alcançado quer dizer, eu liguei para a casa do João, só que eu falei com a Maria, não consegui falar com o João. O telefone não era da casa do João. Não era, ou o João tinha falecido, ou seja, é basicamente isso, é a efetividade da sua campanha. Então, vamos lá. O que é a tabulação? Eu vou apagar essas tabulações aqui para mim poder configurar certinho para vocês. O que é a tabulação positiva? Imagine que você tem uma empresa de empréstimo. Você liga para o cliente e você consegue vender para o cliente. Então, venda concluída. Venda concluída, ou seja, você ligou para a casa do João, você conseguiu falar com o João e você vendeu para o João. Então, é uma tabulação positiva. Por quê? Porque o cliente foi alcançado. Agora, imagine que você ligou para a casa do João, você ficou sabendo que o João faleceu. Ou seja, o João foi alcançado. Aquele telefone era do João. Só que o João faleceu. Então é uma tabulação positiva. Você alcançou o cliente. Por mais que você não falou com ele, mas aquele telefone era o contato do João. Outro tabulação positiva é quando você liga para a casa do João, ele te atende, só que ele não tem interesse no seu produto. É uma tabulação positiva. Ok? Agora a tabulação negativa. São tabulações que você liga e não consegue falar com a pessoa. Exemplo, você liga e cai na caixa postal. Você não conseguiu falar com a pessoa. Um outro exemplo clássico é número não existe. Você liga para um número que não existe. Então é uma tabulação que você não alcançou o contato. Uma outra, número não é do cliente. Você ligou, falou com a Maria e aquela casa ali não é do João. Aquela casa é da Maria, nunca morou João no lugar, então é a tabulação negativa. Qual que é o interesse da gente classificar a tabulação positiva e negativa dentro de uma campanha? O objetivo dessa tabulação é basicamente o discador ele é inteligente. A partir do momento que os seus operadores vão tabulando as ligações, o discador ele entende o seguinte: você pode subir mais de um número por cliente, ou seja, o João tem 5 possíveis contatos. Então, quando o discador disca para o primeiro número do João e fala, e você faz uma tabulação negativa para o João, exemplo, aquele primeiro contato do João, o número deu como não existente. E o seu operador, lá na tela do operador, ele tabula como não existente. O que o discador entende? Ele não alcançou o João naquela ligação, então ele vai continuar discando para os outros 4 números do João. Aí na segunda tentativa para o segundo número do João, o seu operador cai na caixa postal. O seu operador vai lá e marca a caixa postal. É uma tabulação negativa. Então essa tabulação negativa, o seu operador está falando para o discador, está dando o seguinte comando: continue discando para os outros 3. Aí na terceira ligação, ele vai e consegue falar com o João. Só que o João não tem interesse de comprar. O seu operador vai lá, conversa com o João, fala que ele não tem interesse e vai lá e marca, na terceira ligação, ele vai lá e marca a tabulação sem interesse. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que sem interesse, como é uma tabulação positiva, ele está falando para o discador: discador, eu alcancei o João, falei com o João, ele não teve interesse, então eu não quero que continue discando para o João. Por quê? Porque se eu ligar para ele, ele vai ficar estressado, porque ele já falou comigo e já falou que não tem interesse. Então não preciso continuar falando nos outros 2 números dele. Então com isso, o discador vai lá e alcança os outros 2 números também e tira fora da discagem. Então esse é o objetivo da tabulação positiva e negativa. Dá a ordem para o discador se ele continua discando para os outros contatos do cliente ou não. Ok?
Então, muito interessante isso. Motivos de pausa. Aqui você vai configurar as pausas que os seus agentes vão utilizar na tela do agente. Ou seja, essas pausas aqui são configuradas lá na tela da campanha. Ok? Então é muito simples essa questão de campanha. O mailing, você consegue subir o mailing, ele é muito intuitivo, tá? Você consegue subir um mailing de forma bem fácil e objetiva, porque ele é bem intuitivo a forma de subir mailing. Vou mostrar aqui bem rápido, mas depois tem um vídeo. Você sobe aqui, ó, um arquivo CSV, ele identifica, você parte para a próxima, ó, ele já identifica as colunas, te dá um preview das colunas e ele já identifica os campos. Aqui, ó, tem que ter um campo identificação, pode ter até 5 números de telefone e o resto é campo extra, certo? Esses campos extras são os campos de endereço, nome do cliente e dados que você precise que seja informado na tela do agente, que plota aqui na tela do agente para ele poder saber com quem ele está falando. Então aqui você define o que é cada campo, certo? E sobe o mailing na campanha. Então é muito simples. Aqui, ó, tá subindo o mailing. Subiu o mailing, 8 números de 8 contatos. Inclusive você pode subir mais de um número para cada contato. Então é muito simples. Aqui tem um botão para você limpar. Ou seja, você errou na hora de subir o mailing, você quer limpar, quer tirar o mailing e subir um novo mailing. Você vem aqui, ó, e limpa os contatos. Só que ele só vai limpar aquilo que não discou, tá, gente? Então eu já tinha discado para 9 números, ele limpa só o restante, certo? Então a parte de campanha está tranquilo. Agora a gente vai para uma parte muito interessante, que é a parte onde você gerencia os agentes. Aquilo tudo que eu falei de gerar estatística, de ver, de controlar os agentes, aqui você consegue ver, tá? Aqui você consegue ver, vamos observar aqui, eu vou colocar uma fila. Eu sou supervisor dessa empresa e eu quero monitorar uma das filas, eu quero monitorar a fila de suporte, tá? Então eu vou pegar a fila de suporte e vou ficar monitorando ela. Ou seja, eu sei que tem esses operadores aqui, e aqui mostra a quantidade de ligações que eles atenderam, quantidade de ligações que eles rejeitaram. Então você consegue ver até quantas ligações cada agente rejeita. Você consegue ver qual fila ele está recebendo ligação. Você consegue ver o nome do agente, o ramal, se ele está online ou não, se ele está em pausa ou não, com qual número ele está falando. Eu vou simular aqui uma ligação para vocês verem. Eu vou pegar uma das filas aqui, só para você ver como que funciona, tá? Vou fazer uma ligação ativa. Observe que o ramal 103 ele está fazendo uma ligação manual para o número 011 26 26 4583 e ele já está falando há 7 segundos. Então aqui você consegue ver tudo que o agente está falando. Aqui inclusive você consegue ouvir essa chamada. Então você, como supervisor, consegue ouvir a chamada em tempo real. Simplesmente você digita o ramal onde você quer ouvir. Você vai ouvir o ramal 103 no ramal que você está sentado agora, que é o 200. Então na hora que você executa, o seu ramal 200 vai atender, vai tocar, você vai atender e vai começar a escutar a ligação que o operador está falando. Certo? E você também consegue interagir. Essa interação nessa chamada é a mesma coisa. Você digita o ramal que você está e você interage. O que vai acontecer? Você vai conseguir dar um treinamento para o seu operador. Você vai conseguir dizer para ele que interagir, conversar, ajudar a negociar, e tudo que você conversa nessa ligação, somente o seu operador ouve. O cliente não ouve a ligação.
Então você fica interagindo na conversa sem que o cliente ouça e somente o seu operador ouve, certo? Aqui, inclusive, a ligação terminou. Então você viu eu fazendo uma ligação ativa. Agora você vai ver uma ligação receptiva, tá? Aqui você já está vendo o ramal falar numa ligação receptiva. Como que você sabe que ele está falando ligação receptiva? Porque aqui você vê o número da fila. 21.590 é a fila de cima aqui, ó. Então você está vendo que é uma ligação receptiva, certo? Eu vou simular agora para você ver como que é uma ligação na fila. A fila de espera. Então aqui eu vou estar mostrando para vocês. Aqui o supervisor que está gerenciando essa fila consegue ver até a fila de espera. Observa aqui, ó. Tem uma ligação na fila de espera. Quer ver? Ó, vamos de novo. Aqui você observa que tem um número. Eu estou monitorando a fila do suporte, tá? Tem um número na fila de espera. O número 11, o cliente que está ligando do 11 23 91 7181 está na fila de espera e estava tocando no ramal 100. O ramal 100 não atendeu, ele voltou a ser distribuído, agora está tocando para o ramal 116. Então você consegue ver aí o ramal 116, ele da Lívia, não está atendendo. Ou seja, está 56 segundos na fila de espera e ninguém está atendendo. Certo? Ou seja, você consegue observar que tudo que está acontecendo. Então aqui você consegue monitorar as filas que você quiser, tá? E você consegue ver o que está acontecendo. Observa que a ligação está na fila de espera ainda. E ninguém está atendendo. Então você consegue ver tudo. Essa ligação, ela foi atendida agora pelo ramal 101. Observa lá. Tá vendo? O ramal 101 acabou de atender a ligação. Tá a 11 segundos na espera. Na espera não, desculpa. Falando, duração. Falando com esse número. E aí vai calcular toda a parte de TMA, de QCA, que é a quantidade de ligações recebidas. Você consegue monitorar tudo, certo? Essa funcionalidade aqui, ó, você consegue para deslogar o agente. Então, exemplo que o agente 103 esqueceu de deslogar. Você vem aqui e desloga ele. E o interessante é que tudo que o agente faz, você consegue ver por aqui, ó. Exemplo que o agente colocou pausa. Aqui eu já estou olhando na tela do agente. O agente foi lá e colocou pausa. Então você vê que ele está em pausa há 6 segundos. Então aqui você consegue controlar tudo. Na hora que ele sai da pausa, você também está monitorando lá, em tempo real. Então essa é a funcionalidade do tempo real. Muito interessante essa funcionalidade. Então você consegue gerenciar todas as filas ou somente algumas filas. Certo? Então finalizamos a parte do menu Call Center. Agora a gente vai para a parte de relatórios. Todos os relatórios do sistema, tem bastante relatório ainda que a gente que vai sair como novidade aí, alguns relatórios de URA, mas toda a parte de relatório de sistema está nesse menu relatório. Só tem 2 relatórios que não estão aqui, que eu já vou começar por eles, que é o relatório na verdade é o relatório estratificado de DID. É onde você vê toda aquela parte de formulário, tudo que os clientes digitam aqui, aqueles nomes e tal, você consegue puxar nesse relatório. Então é uma coisa mais estratificada, você consegue puxar aqui nesse relatório, que é aqui em configuração de DID. Você seleciona o DID e aperta esse ícone com a setinha para baixo, você baixa o relatório. É o relatório estratificado da produtividade e do cadastro de tabulação. Então ele só serve
para você pegar as tabulações. Se você quiser saber relatório de ligação, você vai em outro lugar. Aqui você pega só para saber as tabulações, entendeu? Para saber as informações que os agentes colocaram dentro desse campo de observação. Você pega ali. E quando você quer a observação da campanha, você já vai em campanha. Então, em campanha, você tem essa setinha para baixo aqui que você também faz a exportação. Apertei errado aqui. Você faz a exportação da campanha. Tá vendo? Agora, todo o resto de relatório está nessa parte relatório. Então, o primeiro relatório que você tem é o tarifador, que é o bilhetador de ligações. Aqui você sabe o que a sua empresa gastou ontem. Então, aqui você tem o relatório de consumo do dia de ontem, ou da semana, ou do mês. Então, aqui você sabe tudo. Ou seja, você tem o protocolo da ligação, você tem a data da ligação e hora, você tem o número de origem, o número chamado. Ou seja, se o número de origem, então isso aqui é uma ligação receptiva. Quando o número de origem é um ramal, é uma ligação ativa. Então aqui, o ramal 103 ligou para esse número, ficou 8 segundos, cobrou 15 centavos. E por aí vai. Aí tem o status da chamada, aqui você consegue exportar por Excel a chamada. Você consegue fazer vários filtros por dia. Aqui, ó, filtro por número, certo? Então, um relatório bem simples de tarifação de chamada. Aqui você consegue ver o que nós estamos te cobrando por cada chamada, certo? Esse outro relatório é o relatório de ligações entrantes. Observe que o relatório dentro do Sonax, eles são separados. A gente tem um relatório de ligação entrante e um relatório de ligação sainte. Eles funcionam basicamente iguais, só que um é de entrante, é tudo aquilo que recebeu, e o outro é tudo aquilo que originou, tanto campanha quanto ligação manual. Então aqui você tem alguns atalhos, exemplo, você chega aqui e aperta a ligação de ontem. Então ele vai te estratificar todas as ligações de ontem, tá? Vamos colocar a ligação desta semana. Ele vai te estratificar toda a ligação dessa semana, do dia 18 ao dia 24, certo? Aí aqui, ó, ele mostra a data e a hora, o número do protocolo. Esse número do protocolo, inclusive, é o mesmo que aparece aqui para o agente. Então você consegue procurar uma chamada por protocolo ou por número. Então, se um cliente ligar e falar assim, eu quero a gravação da chamada aquela e protocolo, você consegue. Tá aqui a gravação. Só baixar a ligação aqui. Certo? Ó. Baixou a ligação. A ligação ela fica disponível até uns 8 minutos depois que a ligação foi efetuada. Tá? Então, aqui você consegue ver o número para qual o seu cliente ligou, o ramal que atendeu a ligação, o número que o seu cliente ligou, o número do seu cliente, se a chamada foi atendida ou não, quanto tempo ela ficou na fila de espera e quanto tempo durou a ligação. E você consegue ver a tabulação da ligação. Observe essa daqui, ó. Você lembra a tabulação no início do vídeo que a gente tabulou como reclamação? Ela aqui, ó. Mostra a tabulação da ligação. Então, se você não precisa do que está escrito dentro da tela do agente, esse relatório aqui te ajuda. Já resolve a sua vida. Então, esse relatório é o mais usado. Então, aqui você vê toda a informação das ligações. Inclusive, quantas horas de ligação teve, quantos registros de ligação teve essa semana. Você consegue, inclusive, filtrar por fila. Eu quero ligação somente de uma fila. Você seleciona a fila aqui que você quer a ligação. Aí ele mostra somente as ligações da fila. Você consegue filtrar agente, filtrar por tabulação, filtrar por número seu. Então, por status, tem um status aqui bem interessante que é de chamada perdida. Na hora que você faz um extrato de chamada, porque o atendido é todas as ligações atendidas, o não atendidos são as ligações não atendidas. O perdido é aquilo que a gente falou mais no início do vídeo.
Aqui você consegue ver todos os seus clientes que ligaram e não conseguiram contato com a sua empresa. E também não foram retornados, ou seja, o seu cliente ficou insatisfeito com você, não conseguiu falar com a empresa o que ele precisava. Então aqui você vê, ó, esse número aqui não conseguiu falar no dia 24, ele ligou uma vez, então aqui você consegue até ver quanto tempo ele ficou na fila de espera e ele não conseguiu falar. Observe esse cliente aqui, ó. Esse cliente ligou várias vezes, ligou 4 vezes e ficou, dia 22 ele ligou 8h24, 8h25, 8h26, ficou várias vezes na fila de espera e não foi atendido. Observe esse outro aqui, ó. Ele ligou 2 vezes, ficou 9 segundos e 25 e não foi atendido. Então você consegue ver tudo, inclusive exportar, certo? Então essa é a parte analítica. Agora tem a parte sintética, que já é a parte dos gráficos. Olha para você ver que interessante. Aqui já a parte gráfica do sistema. Aqui você consegue mensurar o que cada número seu recebe, ou seja, essa empresa tem vários números receptivos. Qual o número que realmente recebe ligação? Que recebeu 131 ligações essa semana. É esse 0800, certo? Ou seja, de 131 ligações, 125 foram atendidas e 2 foram perdidas. Então 6 não atenderam, mas na verdade 4 conseguiu falar na empresa de alguma forma. Ou o recuperador de chamada retornou para ele, ou ele insistiu e conseguiu falar na empresa. Então aqui você consegue ver o TMA, que é o tempo médio de atendimento, o TME e o TMI. O TME é o tempo médio de espera. E você consegue graficamente ver tudo também. Olha lá, tem a parte de gráfico. Certo? Então você consegue ver tudo isso aqui. É muito interessante. É muito interessante essa parte. Então aqui você tem um outro gráfico interessante, é o chamadas por hora. Aqui você consegue saber o horário de pico de ligações da sua empresa. E os horários, olha para você ver, e os horários que mais se perde ligação. O horário aqui nessa empresa é o horário de almoço, que mais se perde ligação. Então é o horário que mais precisa colocar gente. Então aqui você consegue redimensionar o atendimento da sua empresa. Então tem a parte analítica e a parte gráfica. Olha aqui para você ver, por hora. Total de chamadas atendidas, não atendidas, chamadas perdidas, a porcentagem. Então é muito interessante. Inclusive, essa é a parte do receptivo. Lembre sempre do menu de ajuda. Você tem aqui tudo isso que a gente está falando no menu de ajuda, tá? Aqui você consegue baixar a ligação também. Quando você procura a sua ligação, é só você vir aqui, nesse canto direito, você baixa todas as ligações manuais, ou você pode fazer o download de ligação em massa. Você seleciona aqui um período de ligação que você quer, exemplo, dia 26/2, dia 18/2, você quer todas as ligações e aí você manda para o seu e-mail. Ou seja, a gente guarda até 90 dias de ligação, certo? Então é ideal você sempre estar fazendo backup mensalmente das ligações e guardando no storage seu, ou você olhar com o seu gerente comercial para poder contratar mais storage para você garantir ter mais de 90 dias de ligação, certo? Então aqui você solicita e vai receber no seu e-mail um link com o backup de todas as gravações, certo? Então essa é o relatório de ligações entrantes. Aqui você tem o relatório de ligações saintes, que é a mesma coisa, segue o mesmo padrão de filtro, de exportação. Aqui eu vou mostrar direto, ó. Vou mostrar o de hoje. Aqui você mostra todas as ligações feitas hoje, o ramal,
Chamada manual é porque foi feito manual, não é campanha. Quando é campanha, aparece o nome da campanha aqui. É interessante saber porque a gente falou do recuperador de chamadas, você lembra? O recuperador de chamadas é lá no início do vídeo, a gente falou que todas as filas do Sonax tem a opção de ter um recuperador de chamada automático. Imagine que você tem uma pizzaria e todo mundo que liga para sua pizzaria para poder comprar é atendido. Aquelas pessoas que não são atendidas, a gente tem um robô que chama XBot, ele trabalha dentro da fila do Sonax. Então toda ligação que não é atendida pelo sistema, o XBot ele identifica essa chamada e ele se encarrega de recuperar aquela chamada. Então ele, na hora que um ramal seu desocupa, ele faz uma ligação para o ramal, avisa o seu operador que vai retornar para um cliente que abandona uma chamada, e aí ele liga para o cliente. Ou seja, ele faz com que o cliente já entre direto para um operador que já vai pedir desculpa para ele, porque já sabe que é uma ligação recuperada da fila. Então isso é um robô de recuperação de chamadas. Então aqui no relatório e ele faz isso tudo automático. Então aqui no relatório de chamadas saintes, você consegue mensurar o que o robô está trabalhando. Basicamente você vem aqui nessa relatório de analítico aqui, ó, e você coloca campanha, chamadas callback. Essas chamadas callback são as chamadas do robô. Então aqui você consegue ver tudo que o robô trabalhou. Vamos ver o que o robô ligou essa semana. Olha para você ver, ó. Ele ligou para 9 chamadas. Essa é uma empresa que recebe pouca chamada não atendida. Então ele ligou para 9 chamadas e recuperou 2. Então graficamente você consegue ver aqui, ó. Olha que bacana. Vamos ver aqui, ó. Vamos colocar no mês. Ó. No mês teve 57 chamadas recuperadas, tentativas de recuperação de chamadas. 30 ele conseguiu recuperar, 27 ele não conseguiu, porque na hora que ele ligou, o cliente já não quis mais atender, ou não quis atender, não sei porquê, mas o cliente não atendeu. Está fora de área, mas ó, olha a eficácia do robô. Então daqueles clientes, provavelmente 57 ligações não foram atendidas nesse mês, até hoje. Só que das 57, o robô automático tentou ligar para todo mundo e conseguiu falar com 30. Então olha para você ver o índice de perda que ele consegue recuperar. Certo? Aqui na ligação saintes, você tem o mesmo objetivo e filtros dos relatórios de ligações entrantes. Você consegue pegar as ligações também. Você consegue baixar, fazer o download de ligação em massa. Você consegue fazer exportação. Consegue fazer tudo por aqui, igual o relatório de ligações entrantes. Correto? Agora que a gente já falou de relatório, ainda tem um relatório de pausas. Olha que interessante esse relatório de pausas. Aqui você consegue ver estratificado todas as pausas do sistema. Todas as pausas dos agentes, ou seja, você consegue filtrar por agente. Eu quero o agente X. Você consegue ver tudo do agente X. Então aqui você viu a Valesca, ela colocou pausa para descanso. Aqui ó, ficou 13 horas em descanso. Aí você vê aqui as pausas estão meio longas demais, porque o pessoal dessa empresa aqui não deve usar muito pausa, entendeu? Desculpa, mas aqui que está a pausa. A duração 10 minutos, aqui 30 minutos, 15 minutos. Ou seja, qual pausa? Aqui tem pausa administrativa, aqui tem pausa normal, aqui tem pausa de descanso. Então, toda vez que ela coloca pausa, é registrado no sistema a hora e a data da pausa e quantos minutos ela ficou em pausa. Certo? Aqui dá para exportar também. Agora, o relatório mais importante é esse relatório aqui. Esse relatório
é o relatório que eu mais gosto e o relatório que eu acho mais interessante para todos os tipos de empresa. É aqui que você, como a gente disse, as empresas que trabalham com o call center, que precisam gerar estatística, elas querem um dashboard simplificado que tenha todas as informações. Então aqui, o que o supervisor consegue ver? Ele consegue ver a real produtividade da empresa. Então aqui ele consegue ver que nessa semana a gente, vamos ver aqui deixa eu procurar um agente aqui para você ver, Vamos ver na segunda página aqui, a agente Robélia. Vamos ver a agente Lorena. A agente Lorena teve 7 horas de pausa. Ou seja, aqui mostra todas as pausas dela da semana. Então ela teve uma pausa no dia 22, 11 horas. Ela ficou pausada 1 hora e 23. Ela ficou pausada até 12 horas. No dia 21, ela pausou 11h32 e ficou 1 hora e 24 de pausa. No dia 20, ela pausou, ou seja, você vê todo o histórico de pausa dela. Você vê a quantidade de pausa que ela tem por dia. E aqui você vê o tempo total conversado dela nesse período que a gente procurou de uma semana. Foi 7 horas produzindo. E o total de tempo que ela trabalhou 51 horas. Por quê? No dia 18, ela logou 7 horas e 45 e deslogou 6 horas. Então ela ficou 10 horas trabalhando. No dia 19, ela logou 7 horas e deslogou 18 horas. No dia 20, olha para você ver, então aqui mostra todos os logins e logoff da pessoa, certo? E mostra inclusive aonde ela logou e qual IP que ela logou, diferente, mostra tudo, tá vendo? Então isso aqui é muito interessante. Você consegue ver em uma tela só toda a produtividade do agente. E aqui você consegue ver quantas ligações esse agente atendeu e fez também. Ou seja, o total de ligação que ele gerenciou, 82 ligações. Total de ligação que ele fez, de campanha ou chamada manual, que ele atendeu. Então ele fez 8 ligações que atenderam e ele fez 3 ligações que não atenderam. Ligações atendidas receptivas, que é entrantes. Ela atendeu 67 ligações. 4 ligações ela não atendeu. Então consegue ver tudo. Consegue ver que ela tem um tempo médio de atendimento de 5 minutos. Ou seja, a outra atendente tem um tempo médio de atendimento de 4 minutos. Tem um tempo médio de intervalo entre ligação, o tempo que uma ligação demora para cair, intervalo de uma para outra, de 21 minutos. Então você consegue ver toda a produtividade. Isso da parte de agente. Se for uma empresa normal que não tem agente, você consegue ver também a parte dos ramais. Ou seja, tudo que não é agente, você vê como ramal. Observe que você não tem tempo de sessão nem tempo de pausa, é aquilo que eu expliquei. Quando é call center, você loga e desloga, você tem todo um controle sobre ele. Quando é uma empresa convencional, que só usa o ramal para ligar e para atender, você tem um relatório mais simplificado, mas um relatório legal também, que você consegue ver as ligações saintes, entrantes, tudo certinho. Tempo médio de atendimento, consegue tudo certo. Então é um relatório mais importante do sistema. Praticamente eu acredito que é esse, que você resume toda a produtividade dos agentes em uma tela só. Então aqui a gente finaliza a parte de relatórios e agora a gente entra na parte de SMS, que é uma parte muito nova do sistema. Inclusive é uma parte que a gente criou um diferencial no mercado. Hoje a parte de SMS ela é básica em todo o sistema de PBX. Ele é visto de forma que a gente tem uma parte no sistema, um portal que você entra e envia um SMS para um número específico de telefone. Isso o nosso sistema faz. Você cadastra aqui, você pede ao seu gerente comercial, cadastra uma conta de SMS, você coloca a sua senha e o seu usuário aqui. Essa conta você contrata direto no Sonax junto com o seu gerente de contas.
certo? A partir do momento que você cadastra, você está apto a enviar SMS, inclusive você tem uma conta e vê seu saldo por aqui. E você pode fazer o envio tradicional do SMS, que é o envio de SMS em massa. Você pega uma lista qualquer, uma lista qualquer de SMS. A lista é bem simples. Você coloca um número debaixo do outro, certo? Sobe uma listagem de números. Aqui ele mostra, ó, o arquivo tem 8 números e você tem 1812 SMS. Se você não tivesse saldo, ele te falaria aqui e não deixaria você mandar. Então aqui você coloca teste SMS. Você coloca um teste. Aqui tem 23 caracteres de 160 que você pode. E você envia. Isso é o básico que qualquer sistema de SMS faz, inclusive o Sonax. Certo? Só que aí que entra o grande detalhe, que é um robô criado que o Sonax hoje gerencia esse robô, que é o nosso robô que chama XBot. Ele é um robô que trabalha na fila de espera com voz e com SMS. Então ele trabalha dentro do Sonax fazendo rotinas de voz e de SMS. A rotina de SMS dele, ele é muito inteligente. Então o que ele te permite? Ele fica trabalhando e capturando todos os contatos que o seu PBX faz. Todas as ligações que você faz e recebe, ele vira um lead. Ele vira um possível contato para você fazer uma campanha comercial, para você mandar alerta informativo para os seus clientes. Então, você consegue, em qualquer hora, em um determinado tempo que você quiser, você consegue capturar todos os contatos a partir de ligações saintes entrando no seu PBX. Então, você chega aqui e, exemplo, que você é uma pizzaria e quer fazer uma promoção. Ou seja, você quer que todos os seus clientes que ligaram para você foi atendido e não atendido, todos os clientes que ligaram para você no mês de janeiro, você quer mandar uma promoção falando que a sua pizza no mês de fevereiro tem um desconto. Estamos com desconto de 50%. Nas compras do combo 2. Ligue 0800 591 5000 e participe. Ou seja, você definiu que 194 números que te ligaram em janeiro, que são os clientes seus que compram sempre com você, ele já capturou, ele foi lá no seu relatório de chamadas, capturou as ligações e vai mandar um SMS para todas elas. Então você não tem o trabalho de pegar e descobrir de alguma forma quem são os clientes que te ligaram em janeiro ou quem são os clientes que te ligaram, sei lá, de novembro até, sei lá, de dezembro, que ele deixa o relatório até 3 meses. De dezembro até hoje, ou seja, quantos números te ligaram? 302. Você seleciona o período e a hora e manda SMS. Então ele faz a captura de todo o relatório. Ele tem uma inteligência, ele é interligado ao seu Sonax. Então ele lê todo o histórico de chamadas seus. E o melhor do que isso é o envio em massa. Você chega lá e quer enviar uma campanha. Agora, o mais interessante é as rotinas automatizadas, que são essas rotinas que você cadastra. Imagine que você tem uma pizzaria e você quer que todos os clientes, tá? Você quer que todos os clientes que liguem para o seu receptivo recebam um pedido de desculpa, que liga para o seu receptivo e não são atendidos, porque todos os operadores estão, como se diz, todos os operadores estão ocupados, ele recebe um pedido de desculpa. Inclusive eu vou dar um exemplo de um cliente que tem essa rotina automatizada. Quer ver? Só um momento. Nesse cliente,
observe que ele criou uma rotina para todas as ligações não atendidas. O que ele criou? Então, todos os clientes que ligam para ele, todas as ligações entrantes não atendidas, somente as ligações entrantes não atendidas. Então, você cria uma rotina para cada status de ligação. Para cada ligação entrante não atendida, ele manda uma mensagem. Na hora que o cliente liga na empresa dele e não é atendido e desliga, automaticamente o cliente recebe uma mensagem com essa mensagem aqui, ó, pedindo desculpa para todos os atendentes que estão... desculpe, todos os nossos atendentes estão ocupados, mas não perca a nossa promoção e faça o seu pedido online. Ou seja, ele dá, como ele tem muita demanda, ele já desvia o cliente dele para não comprar do concorrente e comprar pelo site. Então, se o cliente dele não quiser ligar daqui a pouco, ele vai comprar pelo site. Então, ele já mantém a satisfação daquele cliente. Entendeu? Fora o SMS, tem mais o XBoot de chamada, que é o que eu te expliquei mais cedo, que o robozinho ele também faz uma ligação de retorno para o cliente que não foi atendido. Além disso, ele manda o SMS também, tudo automatizado. Então, a partir do momento que você define uma rotina automatizada, ele começa a executar sozinho. Ele já entende quando aquilo acontece e começa a executar sozinho. Você pode fazer uma outra rotina para ligações atendidas. Você pode mandar uma mensagem, exemplo: agradecemos a preferência, pode aguardar que rapidinho já estaremos lhe entregando a pizza quentinha na sua casa. Ou seja, em todas as ligações atendidas, o cliente vai receber essa ligação. Então ele desligou a chamada, ele foi atendido, desligou a chamada, ele recebe uma ligação. Já evita ele ficar ligando para saber que horas que a pizza dele vai sair. Ele já tem uma confirmação lá que vai sair bem rapidinho. Entendeu? Então essas rotinas é bem interessante. Você define qual status de ligação você quer automatizar e você pode criar mais de uma rotina. Qual fila, você pode mandar exemplo, a fila de cobrança, a fila de comercial. Cada fila você pode definir um SMS diferente. Certo? Isso tudo você tem todo o controle. E o grande bacana disso tudo é que você tem todo o controle através de um relatório. Então você consegue ver todos os envios de SMS. Você consegue observar os envios, monitorar os envios, ou seja, todos os dias, aqui ó, igual de hoje, foram 79 envios de SMS. Ou seja, dos 79, 71 foram entregues e 8 não foram entregues, com pedido de desculpa, tá vendo? Então ele entrega automaticamente. Inclusive você pode ver até a resposta de SMS. As respostas que eles respondem, que os seus clientes respondem, entendeu? Então, muito interessante. Você tem todo o controle. Você tem um controle de quantos SMS você tem. Então, é bem importante e bem interessante esse controle. É isso, pessoal. Agradeço o tempo. Espero ter conseguido demonstrar um pouco do Sonax PBX. E tem muito mais sendo desenvolvido para vocês. A cada dia que passa, nós transformamos ideias dos clientes em solução. Obrigado. Até o próximo vídeo.